Aprendendo com Artcam Pro, por engenheiro Alexandre Neto, @Alexandre Neto 1145. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos aqui hoje para dar prosseguimento à nossa 11ª aula de Artcam Pro. Nós vamos trabalhar hoje com um modelo retirado de um arquivo JPEG, através de um desenho, e desse desenho nós vamos criar vetores, e a partir desses vetores nós vamos criar uma figura em 3 dimensões. Então, daremos prosseguimento hoje à nossa 11ª aula. Primeiramente, nós vamos abrir uma pasta, selecionarmos um arquivo em JPEG e vamos abrir esse arquivo. A primeira coisa que nós vamos fazer no nosso arquivo é reduzir cores. Nós temos um total de 245 cores, nós vamos passar para 10 cores. Agora nós vamos vincular as cores. Das 10 cores, nós vamos transformar em apenas 2 cores, vinculando todas as outras ao branco e ao preto. Vamos adicionar uma borda de 400 na figura e vamos editar a cor dessa borda com a ferramenta de preenchimento de cores. Agora nós vamos criar um vetor círculo, vamos criar, fechar, e com as setas do teclado vamos ajustar o vetor círculo de acordo com o nosso desenho. Com a ferramenta Varinha Mágica, nós selecionaremos toda a cor preta do desenho. Através dessa cor, nós criaremos vetores. Esses vetores servirão para transformar e criar uma figura em 3 dimensões. Logo após toda a seleção, nós fecharemos a ferramenta Varinha Mágica. Fechar. Agora nós vamos selecionar todos os vetores criados e vamos utilizar a ferramenta Suavizar Vetores. Com os vetores suavizados, nós vamos fechar e vamos utilizar a ferramenta Reparador de Vetores. Essa ferramenta vai identificar os problemas que tem nos vetores após eles serem suavizados. Após o programa identificar os problemas nos vetores, nós vamos utilizar a ferramenta Consertar Problemas. Nós vamos identificar com os marcadores os vetores com problemas e vamos consertar um por um, utilizando a ferramenta Consertar Problemas. E logo após, nós vamos deletar o vetor defeituoso. Selecionar vetor, consertar problema, selecionar vetor com problema e apagar. Faremos isso em cada vetor com problema identificado. Identificamos os vetores com problemas, selecionamos cada um, corrigimos os seus problemas e apagamos o vetor com problema. Agora, nós vamos limpar os marcadores e vamos pedir para identificar novamente. Selecionamos todos os vetores e mandamos o programa identificar para saber se existe mais algum vetor com problema dentro do nosso projeto, ok? O programa não identificou nenhum problema nos vetores, agora nós podemos fechar a ferramenta Reparador de Vetor. Com o botão esquerdo e Shift, nós vamos selecionar alguns vetores. E com o botão direito, nós vamos abrir a ferramenta Editar Forma.
Vamos selecionar forma arredondada. Vamos escalar por altura, colocar o valor de 50. Vamos adicionar. Nós vamos aguardar o programa gerar o relevo. Após o programa ter gerado o relevo, nós vamos aplicar e fechar. Agora nós vamos selecionar o vetor de contorno do desenho, com o botão direito, selecionar editor de forma, zerar, exceto, aplicar e fechar. Agora, com o botão esquerdo e Shift, vamos selecionar mais 4 vetores. Com o botão direito, abrimos editor de forma, zerar, aplicar e fechar. Agora nós vamos, na vista 3D, verificar como está o nosso relevo em 3 dimensões. Aí está o nosso relevo em 3 dimensões. Vamos retornar para a vista 2D. Agora, com o botão esquerdo e Shift, nós vamos selecionar vários vetores ao mesmo tempo. Selecionamos o lado direito, agora o lado esquerdo do desenho e a parte de baixo. Com o botão direito, abrimos editor de forma, formas arredondadas, escalar altura para 25, adicionar e vamos aguardar o programa gerar o relevo em 3 dimensões. Ok, aplicar e fechar. Ok, o programa gerou o relevo em 3 dimensões e agora nós vamos verificar na vista 3D como ficou o nosso modelo em 3 dimensões. Agora, com o botão esquerdo e Shift, vamos selecionar mais 4 vetores. Com o botão direito, abrimos editor de forma, zerar, aplicar e fechar. E agora nós vamos verificar na vista 3D como ficou o nosso modelo em 3 dimensões. Agora nós vamos retornar para a vista 2D e vamos trabalhar com uma ferramenta geradora de elipse. Vamos fazer, primeiramente, uma elipse. Ok, geramos uma elipse, geramos uma segunda elipse, apagamos a primeira e nós vamos ajustar essa segunda elipse no nosso desenho. Agora nós vamos trabalhar com uma ferramenta geradora de vetor, com a Polyline. Essa Polyline vai seguir como base o contorno dos vetores existentes. Após terminar a Polyline, nós vamos usar a ferramenta Trim. Vamos cortar a Polyline e a elipse e vamos transformar os dois vetores em um único vetor. A elipse e a Polyline foram cortadas. Agora nós vamos fechar. Com o botão esquerdo e Shift, vamos selecionar parte da elipse e a Polyline. Com o botão direito, vamos unir. Vamos selecionar novamente
e com o botão direito nós vamos fechar. Agora nós temos um único vetor gerado pela união da polyline com a elipse. Agora, com o botão direito, nós vamos abrir editar forma, forma arredondada, escalar por altura, colocar o valor de 50, adicionar. Vamos aguardar o programa gerar o relevo. O programa gerou o relevo. Vamos aplicar e fechar. Vamos apagar parte da elipse que sobrou. Agora, com o botão esquerdo e Shift, nós vamos selecionar alguns vetores, ok? Selecionamos esses vetores. Com o botão direito, vamos editor de forma, forma arredondada, escalar por altura, colocar o valor de 25, adicionar. Vamos aguardar o programa gerar o relevo. Aí está, o programa gerou o relevo. Vamos aplicar e fechar. Agora nós vamos na vista 3D e vamos verificar como ficou o nosso relevo gerado. Agora nós vamos retornar à vista 2D e vamos selecionar mais um vetor para acrescentarmos mais um detalhe ao nosso relevo. Com o botão direito, nós abrimos editor de forma, forma arredondada, escalar por altura, nós colocamos a altura 10, adicionamos, aplicamos e fechamos. Agora, selecionamos o vetor, com o botão direito, abrimos editor de forma, selecionamos forma arredondada, escalar por altura, colocamos o valor de 15 e vamos subtrair, aplicar e fechar. Ok, vamos retornar à vista 3D para verificarmos como ficou o relevo gerado. Ok, aí está o nosso relevo gerado. Dessa forma, pessoal, nós concluímos a nossa 11ª aula. Agradeço a presença de todos. Para mais vídeos como esse, por favor, curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no meu canal. @Alexandre Neto 1145. Obrigado.